Trouxe mais um Story Vlog pra vocês, dessa vez um Story Vlog noturno, onde eu estudo na noite barra madrugada e eu elaborei esse resumo aí sobre úlceras arteriais. Oi gente, tudo bem com vocês? Trouxe um Story Vlog pra vocês um pouco diferente, porque eu nunca gravei Story Vlog de madrugada, embora estudar de madrugada seja algo muito comum. Eu comecei a estudar por volta das meia-noite, mais ou menos assim, então já era o dia seguinte. E quem me conhece e quem me acompanha nos meus stories do Instagram de estudos, principalmente, sabe que eu gosto muito de estudar de madrugada, porque é o momento que eu tenho paz, sabe? É o momento que a minha família tá toda dormindo, então não tem ninguém pra me perturbar, pra falar alto, não tem TV alta, então assim, é um momento de tranquilidade que tô eu e eu sozinha e é maravilhoso, é incrível. E bom, o resumo que eu vou fazer hoje é um resumo sobre úlceras arteriais, que é basicamente uma lesão que é ocasionada por conta de uma insuficiência arterial, que eu vou explicar mais pra frente, mas eu tô fazendo esse resumo aí por conta de um curso de feridas que eu tô fazendo lá na minha faculdade. É um curso presencial, em breve terá videozinhos aqui no YouTube, também lá no meu Instagram, não percam. E, bom, é um curso de feridas e o tratamento da ferida. É um curso muito interessante que eu tô gostando muito de fazer. Então, basicamente, aí eu comecei fazendo o meu letteringzinho, que vocês sabem que eu adoro fazer lettering, caligrafia é um negocinho que eu gosto muito. Eu não faço nem pra enfeitar os resumos, é porque eu realmente sinto prazer em fazer esses títulos trabalhados, em mexer com caligrafia, essas coisas. Basicamente, o que eu fiz foi pegar uma brush pen, a que eu tava usando era da New Pen, o rosa assim, normal, não é o rosa pastel. Escrevi arterial, depois eu vim e contornei esse título com uma caneta 0.8 da Molin, que é da linha Draw Line Marker. E depois eu peguei essas canetinhas, assim, bem baratinhas mesmo. No caso, essa daí é da Léo & Léo, que ela é um rosa mais forte. E aí eu fiz, tipo, um degradê no título. Em seguida, eu peguei a mesma canetinha que eu tinha usado pra contornar, né, a palavra arterial. Eu escrevi úlcera em cima e fiz um lettering nessa palavra úlcera, que basicamente eu engrossei todos os traços que estavam descendo e deixei fino todos os que estavam subindo. E esse foi o resultado do meu lettering. Eu gostei bastante dele. Ah, esqueci. Depois eu também peguei uma canetinha cinza e eu fiz as sombras. E foi basicamente isso que eu fiz no lettering. Foi um lettering bem rápido de fazer, mas eu gostei bastante do resultado. Nesse momento aí eu peguei meu iPad e eu fui pesquisar mais a respeito de úlceras arteriais. Eu utilizei muito o material de aula que a professora do curso disponibiliza, que fica num drive, mas também eu sempre gosto de pegar artigos na internet, comparar as literaturas e entender melhor. Nesse caso aí eu tava vendo um arquivo da SOBEST, que é a Sociedade Brasileira de Estomoterapia. Estomoterapia, para quem não sabe, é uma área de especialização em enfermagem, que basicamente é responsável por tratar estomias, feridas agudas e crônicas, fístulas, incontinência urinária e fecal. Tem um ramo, assim, uma área de trabalho bem grande e eu particularmente acho muito interessante, porque eu gosto de feridas, eu acho incrível tudo que você faz com uma ferida, principalmente pensando nas coberturas. Tem uma imensidade de coberturas e ver para que serve cada uma delas e como elas atuam é muito incrível, eu adoro.
Quando eu postar os videozinhos do curso aqui, porque eu consegui a liberação da minha faculdade pra publicar os vídeos, vocês vão entender melhor do que eu tô falando. Beleza, agora vamos falar de úlcera arterial. Úlcera arterial, basicamente, ela é uma ferida crônica, ou seja, ela demora mais de 6 semanas para cicatrizar. E por ser uma ferida, obviamente, causa uma dor intensa, mas não só por conta da ferida, mas por conta das condições que estão associadas a ela. Quem desenvolve a úlcera arterial? As pessoas que desenvolvem a úlcera arterial normalmente têm a aterosclerose ou a embolia arterial. A aterosclerose ela é uma doença inflamatória e degenerativa que é caracterizada pelo acúmulo de placa de colesterol, ou seja, uma placa de gordura nas paredes arteriais. E essas placas de gordura elas vão diminuindo o espaço que o sangue tem para passar, né? Diminuem o lumen dessa artéria. A aterosclerose, na maioria das vezes, ela ocorre nos grandes vasos, mas nada impede que ela ocorra nas pequenas artérias. E no caso, uma pessoa que tem a úlcera arterial, para que ela tenha essa úlcera arterial, ela precisa ter uma aterosclerose nos grandes vasos das pernas, como por exemplo a artéria femoral. E aí o que acontece? Por conta dessa redução do fluxo sanguíneo, basicamente vai acarretar numa isquemia, que é quando não chega o sangue ali para os pés. E, consequentemente, a gente também vai ter a cianose, que é basicamente quando a coloração da pele fica azul, arroxeada ou acinzentada, que é por conta da diminuição do nível de oxigênio naquele local. E pensando agora na embolia arterial, basicamente se trata de um êmbolo, ou, por exemplo, um êmbolo basicamente é um coágulo, vamos colocar assim de uma maneira mais fácil, que ele entope uma artéria. Então, por exemplo, ele impede a passagem do sangue ali naquela artéria que está entupida. Consequentemente, ele diminui o fluxo sanguíneo até isenta alguns membros ou partes do corpo de receber aquele sangue. E no caso, os sinais da embolia são muito semelhantes da arteriosclerose, porque o paciente ele vai apresentar um membro arroxeado, ele vai apresentar uma insuficiência arterial. E nos dois casos, tanto na arteriosclerose como na embolia pulmonar, o paciente apresenta uma dor intensa no membro inferior, porque imagina que ele está sendo privado de oxigênio. Se ele é privado de oxigênio, automaticamente a gente tem morte celular. Morte celular, o paciente vai ter dor, porque tem terminações nervosas envolvidas ali. Então, o paciente apresenta dor muito, muito intensa. E agora explicando um pouco como a úlcera arterial surge, porque embora tenha a aterosclerose ou a embolia pulmonar, não significa que aquele paciente vai ter uma úlcera arterial. O que precisa acontecer para que essa úlcera surja? Basicamente, ela vai ser acarretada por conta de um traumatismo. Então, por exemplo, o paciente bate aquela perna que possui uma insuficiência arterial. Consequentemente, por conta da ausência de um fluxo sanguíneo adequado, vai ocasionar uma lesão e o corpo não consegue fazer a reparação tecidual daquele local, porque não chega sangue lá, e a gente precisa do sangue, porque as células que vão ser responsáveis por curar aquela ferida, por tratar aquela ferida, estão dentro dos sangues, que são quais? Os glóbulos brancos, plaquetas e milhares de proteínas que são circulantes no nosso sangue. Então, se não tem sangue lá, se não chega o sangue numa quantidade adequada para curar aquela lesão, automaticamente aquela lesão se torna crônica, ou seja, ela vai demorar meses ou até anos para ser cicatrizada.
E outro caso que pode acarretar no surgimento de uma úlcera arterial é pensando nas proeminências ósseas, que basicamente são quando um paciente ele fica acamado ou sentado por muito tempo, como por exemplo tetraplégicos e paraplégicos. Pensando num tetraplégico, tem o nosso osso calcâneo, que ele fica no calcanhar. E aí, se aquele paciente fica em decúbito dorsal, né, que ele fica deitado de barriga para cima durante muito tempo, o osso calcâneo começa a pressionar essa pele do calcanhar e faz com que abra uma lesão ali. Nesse caso aí, eu já estava fazendo a parte descrevendo um pouco dos sinais e sintomas da úlcera arterial e também das características dessa ferida. Porque o que acontece? Quando a gente pensa em ferida, a tendência é as pessoas acharem que toda ferida ela é igual. Mas no mundo da estomoterapia, né, no mundo dos estomoterapeutas, das pessoas que mexem com a estomoterapia, não existe só um tipo de ferida. Existe a úlcera arterial, úlcera venosa, lesão por pressão, lesão por fricção, lesões oncológicas e, assim, lesões por anemias. Então, tem muitos tipos de lesão. E quando a gente pensa no papel do estomoterapeuta, é importante que ele saiba exatamente diagnosticar o tipo dessa lesão, porque cada lesão vai ter um tratamento. Por exemplo, pensando na úlcera arterial, a pessoa, ela precisa ficar com a perna para baixo, porque vai melhorar o fluxo sanguíneo ali naquele local. Só que no caso de uma pessoa com úlcera venosa, ela precisa ficar com as pernas para cima, porque a úlcera venosa, ela tem uma fisiopatologia completamente contrária ali da úlcera arterial. Então, por isso que é importante você saber diagnosticar, caso você seja um estomoterapeuta. Porque, vamos supor, pensando no caso da úlcera arterial, se eu colocar a perna desse paciente para cima, automaticamente todo o fluxo sanguíneo que tá lá na região do pé dele, que tá para cima, vai descer. Ou seja, eu diminuo mais ainda o fluxo sanguíneo daquele local, consequentemente piorando o caso daquele paciente. Então, olha a complexidade de você diagnosticar uma ferida. Eu quero ver vocês abrirem feridas aí de membros inferiores no Google e tentarem decifrar cada uma delas. Mas, claro, né, só se você quiser, porque estomoterapia realmente não é para pessoas fracas, tem que ter um estômago bem forte, porque às vezes você pega umas lesões bem críticas. Mas vamos lá, falando das características da úlcera arterial. Como eu falei para vocês, por conta da insuficiência arterial, obviamente a perfusão periférica daqueles pés vai estar diminuída, da mesma forma que os pulsos daquele local também vai estar diminuído. Então, por exemplo, o pulso maleolar, pulso tibial e todos os pulsos que estão ali abaixo do joelho, eles vão estar reduzidos. E aí, no caso, qual é a característica da lesão da úlcera arterial? A úlcera arterial, a maioria das vezes, ela não é uma úlcera grande, ela é uma ferida, assim, relativamente pequena, pode ser de pequena para média. E a característica é que ela tem pouco exudato, ou seja, pouca secreção,
porque o fluxo sanguíneo ele tá diminuído. Então, por exemplo, se eu não tenho um líquido para irrigar aquele local, provavelmente ela vai ser caracterizada como uma ferida seca. Da mesma forma que a região dela ali vai ser caracterizada como necrose, ou seja, a gente vai ter tecido morto ali, porque não tem um fluxo sanguíneo para irrigar aquela pele, aquele tecido que está lesionado. Então, se eu não tenho fluxo sanguíneo, se eu não tenho oxigênio, automaticamente aquele tecido que já está lesionado, que já está machucado, a tendência dele é morrer, ou seja, eu provavelmente vou ter uma necrose nessa ferida. As bordas da úlcera arterial, ela é mais arredondada, ela não é ela é regular, é o que a gente chama de regular. E pensando agora nas características dessa ferida, como eu falei, o paciente ele vai apresentar dor intensa, porque ele tá sem oxigênio ali naquela região. O exudato vai estar diminuído também. As bordas das lesões, elas provavelmente vão estar mais ressecadas, justamente pelo fato de não ter fluxo sanguíneo. E o mais importante, quanto mais longe a parte do corpo da aterosclerose ou da embolia arterial, mais chance daquele paciente desenvolver gangrena. Gangrena nada mais é do que a morte de um tecido por conta de uma ausência do fluxo sanguíneo, uma diminuição grave do fluxo sanguíneo, ou então por conta de infecção, né? No caso da úlcera arterial é por conta da redução do fluxo sanguíneo. E a característica da gangrena é que esse local onde tem gangrena, ele fica escurecido, ele fica preto. Então, é um caso assim bem grave, a úlcera arterial, por mais que você olhe para ela, porque como eu falei, elas são lesões de pequenas para médias. Quando você olha uma úlcera arterial, você fala assim, nossa, uma lesão simples ser tratada, mas na verdade não, é uma lesão muito complexa, porque se aquele paciente bater o dedinho do pé na cama, ele já tem um risco, além de abrir outra lesão, ele tem um risco de desenvolver a gangrena, podendo ter que até amputar o pé ou os dedos desse paciente. Então, é atividade do estomoterapeuta identificar todos esses fatores de risco e todas essas complicações que esse paciente pode ter ao longo desse tratamento ou até mesmo se ele não tratar essa ferida. E aí, o último tópico que eu abordei no meu resumo foi a infecção na úlcera arterial. Não são todos os casos, não são todas as úlceras arteriais que vão desenvolver a infecção, mas é importante que o estomoterapeuta ele esteja atento caso aos sinais de infecção de uma úlcera arterial. Porque o que acontece? Lembra que eu falei que a úlcera arterial ela é uma ferida crônica? Ou seja, ela é uma ferida que ela vai demorar mais de 6 meses para cicatrizar, mais de 6 meses para fechar. Então, quando a gente pensa nisso, imagine um pedaço da tua perna exposto, que não era para estar exposto, era para estar fechado, coberto pela epiderme, que é a nossa camada mais superficial da pele. Imagine ele exposto por mais de 6 meses. Automaticamente vai desenvolver ali uma barreira de micro-organismos comensais. O que são os comensais? Aí a gente volta lá na aula de biologia, né? Comensalismo. Basicamente são aqueles micro-organismos que eles vão se beneficiar de um outro ser vivo, que no caso somos nós, só que também assim, não vão trazer nenhum mal pra gente, mas também não trazem nenhum benefício. Eles só ficam ali. E no caso, o que esses micro-organismos comensais eles fazem? Eles ficam, de certa forma, comendo ali
aqueles restos de tecido que já estão mortos no caso. Só que no caso eles fazem uma limpeza assim muito porca, sabe? Eles não ajudam, mas também não atrapalham. Então, é literalmente que ele não fede nem cheira. E aí, no caso, por conta desses micro-organismos, quanto mais eles comem, mais eles se proliferam, podendo acarretar, assim, numa infecção. Porque se eles estão comendo ali o tecido morto, eles podem expor um tecido viável, que é o tecido bom, e esse tecido bom ser contaminado por um outro micro-organismo, que no caso aí não é o comensalismo, entra a parte do parasitismo. Então é uma parte assim bem complexa, que eu não vou me aprofundar muito, mas... E aí o que acontece? Instalou a infecção. O estomoterapeuta precisa estar preparado para diagnosticar essa infecção, para saber qual é o melhor método, qual seria o melhor tratamento, a melhor cobertura, né, que é o curativo, em cada caso. Pensando nisso, a gente tem 5 sinais de infecção, que basicamente vai ser o abscesso. Então, o abscesso nada mais é do que uma bolha de pus, sendo bem sucinta e grotesca. E aí, o segundo... lembrando que esse abscesso, ele pode ou não extravasar, né? Ele pode ou não soltar esse pus, ele pode simplesmente ficar ali encapsulado e armazenar aquele pus como se fosse uma espinha. Ou então ele pode liberar esse pus na parte da ferida. O outro ponto que a gente tem é a celulite. O que é celulite? Não é celulite buraquinho da perna, tá? A celulite é o que a gente chama de quando uma úlcera, ela invade a rede de vaso linfático e a rede venosa, ou seja, ela já pega ali a parte dos vasos sanguíneos venosos e também a rede linfática. Outro sinal que a gente tem é a dor. A dor desse paciente já era intensa antes. Quando a gente pensa numa infecção, provavelmente essa dor vai aumentar significativamente ou então ela vai ter uma alteração no padrão de dor. Se vocês entendem assim um pouquinho sobre dor, sabe que tem dor tipo fisgada, tipo agulhada e tal, então tem uma alteração nesse padrão de dor. Outro ponto que a gente tem é o tecido de granulação, que basicamente esse tecido de granulação ele vai estar mais friável. O que é friável? Ele tá mais sensível, tipo quando você encosta no tecido ali daquela pele, ela já sangra. Então é um tecido, vamos dizer que mais sangrante. Nem sei se existe essa palavra. E por último, a gente tem o tipo de exudato. Exudato nada mais é do que a secreção. E pensando nisso, essa secreção ela vai estar serossanguinolenta, purulenta, sanguinopurulenta, que é basicamente uma mistura de pus com sangue. E aí o que tem nesse resumo? Nesse resumo eu desenhei uma perna com grandes vasos, como tipo a femoral. E aí no caso a minha artéria femoral da perna do meu desenho, ela tinha uma placa de aterosclerose. Desenhei ali na parte da ferida a necrose, né, que é porque, como eu falei, ela é caracterizada por um tecido é um tecido morto, né, que normalmente tá na cor preta. E ali na parte dos pés, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, eu também desenhei a parte da gangrena. Então eu quis desenhar alguns dedos gangrenando. E a minha perna tá azul por quê? Ela tá azul porque eu tô representando ali a cianose. Foi uma cianose exagerada? Com certeza, mas foi o jeito que eu achei melhor pra representar a cianose. E bom, gente, eu acredito que eu não tenha mais nada pra falar dos desenhos. Eu já tava aí pintando a parte da aterosclerose mesmo, no caso eu pintei de amarelo, né, que é uma placa de gordura e tal. Fiz as sombras dos meus desenhos, como vocês já estão acostumados. E, por último, eu catei o marca-texto rosa e fui grifar o meu texto, o meu resumo. Que vocês sabem que é um método de estudo que eu gosto muito. Inclusive, já gravei vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, explicando o porquê que eu faço isso, quais são os benefícios. Expliquei bem detalhadamente. E, bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou pedir para que vocês me sigam lá nos meus Instagrams, tanto no pessoal como no de estudos, que é o Estudos da Nath e o Prado Nath.
E também vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, comentem o que vocês acharam, compartilhem com seus amigos esses vídeos. E é isso, gente. Tchau! Fiquem agora com o resultado desse resumo. Eu particularmente achei lindo.